umas coisas que dizem assim: não cobiçar as coisas alheias, a inveja e a ambição desmedidas. Então, que é importante você desejar uma melhoria para a sua vida? Sem dúvida. Alguém diz assim: mas nós precisamos evoluir espiritualmente. Tudo bem, mas nós estamos num plano material, né? Aqui as condições são de materialidade. Então nós precisamos adequar essa condição de materialidade ao desenvolvimento espiritual que a gente quer. Então, eu posso buscar alguma coisa melhor para a minha vida? Posso. Não só posso, como devo fazer isso. Todo dia, toda hora. E a gente evitar que nesse caminho a gente inveje alguém, mesmo porque isso não é adequado, né? Invejar ninguém, né? Então, diga para todos aqueles que estão ao seu redor que nós podemos e devemos buscar uma situação material estável, melhor, né? E isso não deve traduzir em nós, de nenhuma maneira, uma angústia, uma revolta, um desespero. Porque tem gente que, ao invés de equilibradamente buscar as coisas que precisa, que ele acha que precisa, faz isso com uma angústia muito grande, né? Trabalhando feito um louco e de repente fazendo um monte de coisa errada. Gente, o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito se dá exatamente quando você valoriza tudo que é possível valorizar. Não abra mão disso em nenhum momento da sua vida, para que você sim consiga ter aquilo que você busca, mas ser uma pessoa tendo essas coisas que você buscou com saúde, porque isso é mais importante. Então, esse fato de você ter saúde é um handicap, eu diria, sem precedentes na sua vida, para que você possa caminhar. A vida, né, todos nós sabemos que a vida não é só constituída de prazeres, né? Ela tem uma série de características, né? E a matéria que a gente busca, né, o material que a gente quer agregar à nossa vida, pode nos trazer até estabilidade, pode trazer muitas coisas positivas, mas também pode trazer coisas negativas, né? E nessa balança, que seria interessante que a gente trabalhasse questões que permitissem que a gente encontrasse um equilíbrio em tudo isso, né? E esse equilíbrio espiritual é importantíssimo para que todos nós possa sentir na pele o quanto é importante chegar a um equilíbrio espiritual, né? Através do material, através do mental, através de tantas outras coisas que a gente vai observando. E tem uma frase que Jesus diz assim: pois estaremos abertos a novas conquistas materiais e espirituais e teremos condições e os melhores caminhos nos trarão o que almejamos. Jesus falando disso, olha só. E ele estava dizendo isso para os apóstolos e falando da necessidade que a gente tem de poder entender esse processo como um processo importante para a gente poder caminhar, né? Observamos também, em muitos momentos da nossa vida, que tem algumas pessoas que invejam a companheira do outro, o companheiro da outra, e assim por diante. É assim. De repente ele percebe que aquelas pessoas têm uma relação muito bonita, uma relação tranquila, e aí de repente ele quer desejar a companheira do outro, ou a mulher desejando o companheiro da outra. Terrível isso, né? Será que a gente gostaria também de estar numa situação como essa? Eu acho que não, né? Então, essas paixões, né, que a gente vai observando e que vem provocar um atraso muito grande em nós, mostra exatamente essa inveja exacerbada, desmedida, né? E faz com que a gente possa, de repente, estar pensando nesses temas, né? Fazendo com que a gente se acalme e, consequentemente, a gente possa buscar nós mesmos. Por que eu não posso ser feliz com a companheira que eu tenho, que eu escolhi? Ou mesmo aquela que tem o companheiro e que foi ela quem escolheu, né? Por que ela não pode ser feliz com ele? Porque tem que ser com o outro, né? E a gente tem que se projetar no sentido de atrapalhar uma outra relação para que a gente encontre a felicidade. Será que eu vou ser feliz assim? Não sei, né? Cada um tem que avaliar e verificar se isso, de uma certa maneira, pode ajudar ou não. Dizem, né, que a mídia, através das novelas, através de programas e tal, incentivam
essa busca pelo companheiro ou pela companheira do outro, né? E aí a gente vai, de repente, até colocando para fora aqueles desejos secretos que estão dentro de nós, para que a gente busque, né, outras situações e assim por diante. Olha, eu tenho uma resposta tranquila para tudo isso. Em tudo que a gente vive no plano terreno, o que a gente está o tempo todo fazendo é utilizar o nosso livre-arbítrio. Então, se eu desejo alguma coisa que não é adequada, eu estou usando o meu livre-arbítrio, né? Ninguém está me obrigando a nada. Ninguém está me encostando na parede para dizer, você tem que fazer assim, né? Eu estou optando por aquela situação e sei que essa situação é uma situação complicada, uma situação limite. Então, se eu posso, de alguma forma, fazer de uma maneira diferente, por que não, né? Por que não procurar alguma coisa mais adequada para a minha vida? Por que não procurar caminhos mais seguros para eu poder caminhar? Sem inveja, né? Deixa a inveja de lado, deixa a ambição de lado, né? Porque vou repetir o que eu disse lá no início. A ambição, ela é sempre vista como uma característica que todos nós temos para poder conseguir novas conquistas. A gente observa, sob o ponto de vista espiritual, que a ambição é um problema sério. É um problema que a gente precisa vencer. E que está dentro de nós para quê? Para que a gente possa progredir, né, espiritualmente. Na medida que a gente consegue progredir espiritualmente, muito provavelmente a inveja e a ambição serão páginas viradas na nossa vida, né? Quando a gente observa tudo isso que a gente vai falando, né, a gente percebe o quanto a gente precisa caminhar, né? E principalmente com essa questão que eu estava falando há pouco, de desejar, né, o companheiro, a companheira do outro, e que acaba provocando um aumento na questão do adultério nas nossas sociedades, né? Mas é preciso que a gente possa estar focado nisso, entendendo isso. Por quê? Porque o nosso direito começa e termina quando o direito do outro começa e termina, né? Claramente. Então, esse respeito que nós precisamos ter pelo outro é o mesmo respeito que a gente busca em nós mesmos o tempo todo, né? Então, se eu não desejo o mal para ninguém, eu também não vou querer, né, o mal. Mas se eu posso desejar o bem, por que não fazê-lo o tempo todo, né? E fazendo de uma maneira tranquila e ordenada. Os nossos atos, eles têm que ser atos equilibrados e carregados de bom senso. 25 horas por dia. E alguém afirma categoricamente que o dia tem 24 horas só, né? Mas nós temos que ter essa postura. Esses nossos atos, eles têm que trazer alegria, felicidade, e não angústia e decepção, como causam seguramente todo esse processo que fala da inveja e da ambição, né? Então, por que eu vou me tornar um cara invejoso e ambicioso, se eu posso ser um camarada tranquilo e feliz? Feliz com as coisas que eu tenho, feliz com as coisas que eu posso ter, já que eu luto para isso e busco isso de maneira tranquila, né? E esse momento de felicidade máxima que eu posso viver no plano terreno é um processo que eu tenho que desenvolver dentro de mim mesmo, né? Vamos dar um basta à inveja e à ambição e vamos ser nós mesmos, felizes e prontos para a gente poder seguir em frente. Vou dizer para vocês que esse tema foi solicitado por várias pessoas que me encontraram nas ruas e falaram comigo. E quem sabe dessa forma a gente possa passar uma mensagem que vai ajudar todo mundo a pensar um pouco sobre a nossa vida e o nosso papel no plano terreno. Obrigado por você ter me visto nesse programa e que você possa seguir os passos do Mestre Jesus, né? Construindo sua realidade e fazendo melhor, porque é assim que a gente tem que passar por esse plano terreno. Até o próximo programa. Tchau!